Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal mais uma vez e hoje eu vou falar sobre as 7 maneiras que temos para deixar o seu Windows mais otimizado, para deixar ele mais leve, para que você consiga trabalhar de uma forma mais agradável. Uma grande oportunidade de melhorar o seu desempenho e o seu trabalho diário. Então, sem mais delongas, vamos para a vinheta. Boom! Se você está cansado de esperar o Windows executar os comandos que você dá para ele, fique nesse vídeo. Deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal, compartilhe com seus amigos e ative o sininho para que você não fique de fora de novos vídeos, de novos conteúdos que temos para você. Eu vou passar para vocês como é que funciona esses truques de otimização do Windows. Eu vou aqui para o cantinho e a gente vai ver na prática como é que funciona, ok? É isso aí, pessoal. Estou numa máquina virtual que eu iniciei aqui pelo Hyper-V, que é um gerenciamento de VM do próprio Windows. Se você quiser saber mais sobre isso, deixe aí nos comentários e vamos para as nossas otimizações. Começando aqui, vamos iniciar apertando Windows R, certo? E aí vamos digitar aqui regedit, dessa maneira que está aqui. Aperto Enter, ele vai perguntar se deseja mesmo abrir esse serviço, ok? E vamos aqui, ó, HK Current User, Control Panel, Desktop. Esse registro aqui, ele deixa o Windows mais leve, mais otimizado. O menu dele vai ficar mais rápido. Você vai procurar aqui menu Show Delay. Pode colocar aqui como 50 o valor. Vai dar uma diferença bastante razoável. Se vocês quiserem, pode deixar 0 também, não tem problema. Aqui está feita a otimização do menu iniciar. Vamos procurar outro aqui agora. Local Machine, System, Ctrl 7. E vamos clicar em Ctrl. Aqui em Wait to Kill Service Timeout. Quer dizer que é o tempo que ele leva para encerrar um serviço quando você pede para encerrar. Quando você vai ali no iniciar gerenciador de tarefas. São o tempo que leva para parar esses serviços que você pede quando dá algum problema. Precisa que force a finalização da aplicação que está sendo executada. Então vai ser a otimização desse serviço aqui. Aperte em OK. Beleza. Aqui temos uma otimização realizada, que é a parte do regedit. Agora ainda com o Windows R, vamos digitar aqui msconfig. Beleza. Aqui inicialização do sistema, entra em opções avançadas, número de processadores. Aqui você pode pôr o máximo que tiver aqui, isso aqui vai ajudar o desempenho do seu computador. Memória máxima, eu não aconselho mexer, mas se você quiser deixar para fazer um teste, desligar a máquina, reiniciar, ver como ela vai se comportar. Eu não gosto dessa opção, mas tem quem goste dessa opção ativada, então fica a seu critério, fica à vontade. Se não ficar do seu agrado, é só desmarcar essa opção aqui e apertar o OK e aplicar e reiniciar a máquina, que ela vai voltar ao seu estado normal antes de você ter ativado. Em serviços, aqui na parte de serviços, você vem em ocultar todos os serviços da Microsoft. Não esqueça de ativar essa opção. E aqui vai aparecer os serviços de algumas aplicações que foram instaladas por vocês.
Então você pode clicar em cima dela e clicar para desativar, né? Ou dar 2 cliques e pedir para desativar, ou desativa tudo, né? E aí fica a seu critério o que você quer que inicie ou não inicie com o Windows, de acordo com a sua necessidade. Em inicialização de programas, você vai abrir o gerenciador de tarefas. Ele vai mostrar o que está sendo iniciado. Aproveitando aqui, eu vou desabilitar o OneDrive, que para mim não é interessante ele iniciar junto com o Windows. Vou deixar apenas o Microsoft Security. Como a máquina é virtual e foi recentemente configurada, então eu não tenho aplicações aqui ainda. Agora as aparências do Windows. As aparências do Windows pesam muito o desempenho do Windows também, principalmente se você tiver uma memória limitada, uma memória RAM, né, limitada. Mas até que se você tiver uma memória razoável aí no seu computador, é interessante você fazer essa opção, né, realizar essa operação, vai te ajudar muito no desempenho também. Então vamos lá. Botão direito do mouse em qualquer lugar da área de trabalho. Personalizar. Cores, efeito de transparência. Isso aqui ajuda muito, você desmarcando essa opção, dá uma leveza bem grande no Windows. Então a transparência aqui da barra de tarefas não é tão relevante, né? Apenas uma estética, mas se você quiser deixar marcado também fica a seu critério. Eu prefiro desempenho na máquina em vez de beleza. Muitas das vezes é melhor você trabalhar com a máquina que te entregue mais resultados do que aparência. Eu gosto muito do tema escuro também, né? Aqui em cores, para mim é bem interessante. Eu deixo aqui também sempre bem escuro, assim, para mim é legal. Então, mas para mim continuar aqui a explicação, acho que o tema claro deixa bem mais claro, né, a explicação. Iniciar, mostrar sugestões. Eu não gosto de deixar marcado isso aqui, ele fica procurando coisas na internet que você mais usa, suas aplicações, e fica te mostrando sugestões. Isso só ajuda a carregar um pouco mais o computador. Mostrar aplicações adicionadas recentemente. Tudo que você instala, ele vai aparecer ali que foi instalado recentemente. Eu deixo desmarcado, porque eu acho que é uma otimização bem mais clara aí. Aqui pode deixar do jeito que está. Aqui fica legal dessa maneira. Eu gosto bastante. Mostrar notícias. São aquelas notícias aqui embaixo. A maioria das vezes eu desmarco. Ou eu deixo assim, né? Porque aqui essa opção, passar o mouse para abrir notícias de interesse na barra de tarefa. Então, quer dizer, se você passar o mouse em cima, ela vai abrir, né? Se você deixar marcado, né? Ela vai abrir. Teria que abrir. E se você desmarcar, ela não vai abrir. Aqui demora um pouquinho para processar aqui, mas vamos ver, ó. Passar o mouse em cima, ela já abre, tá vendo? Leva um tempinho, isso aí demanda um pouco de desempenho da máquina. E se eu deixar desmarcado, ele não abre por mais que eu deixe o mouse em cima, certo? Eu acho interessante isso, deixar desmarcado. Se você quiser deixar essa opção, pelo menos deixa aqui desativado. Eu prefiro deixar sem a opção, para mim é irrelevante. Sobre ativação do Windows, isso é muito importante, né? Ativação, se você não sabe como ativar o Windows, se você tem dúvidas como ativar o Windows, deixe aí nos comentários que eu posso estar fazendo um vídeo sobre isso para que te ajude a ativar o seu Windows e também ajuda no desempenho, porque quando o Windows não está ativado, ele tem uns gargalos, ele não funciona muito legal e não tem um desempenho legal. Então, se você tem essas dúvidas, deixe aí que eu crio um vídeo à parte somente falando sobre ativações. Isso é muito importante também. Drivers do Windows. Os drivers também são importantes, né? Drivers são
as instalações das peças, dos componentes, das placas do seu computador. Então, se não estiver bem instalado, não estiver bem configurado, isso também atrapalha bastante o desempenho da sua máquina. É muito importante também que tenha os drivers. E se você não sabe como fazer esse tipo de instalação, esse tipo de configuração na sua máquina, deixe aí nos comentários também, que eu vou estar criando conteúdo sobre isso. Execução em segundo plano. Vamos ver. Isso aqui mantém muitas aplicações executando na sua máquina desnecessariamente. Vamos abrir aqui o iniciar. Vamos aqui na engrenagem. E vamos procurar a opção que diz que está tendo execução em segundo plano. Aqui em privacidade. Vamos até aplicativos em segundo plano. O tanto de coisa que fica executando sem a sua permissão, sem você saber, fica ativo ali, sem motivo, né? Desmarque essa opção, também vai ajudar bastante a otimização do seu Windows. E por fim, para finalizar os nossos 7 passos, vamos desativar a opção que dá permissão de acesso remoto à sua máquina. Um acesso remoto de Windows para Windows. Existem algumas aplicações que criam esse tipo de acesso remoto. Se você também tiver dúvidas sobre acesso remoto, se você quiser saber como usam um acesso remoto, como configuram um acesso remoto, os aplicativos do acesso remoto, também deixe nos comentários. Eu estarei fazendo um vídeo somente sobre acesso remoto para o seu conhecimento. Então o Windows também tem uma ferramenta de acesso remoto própria dela, que é conexão de área de trabalho remota. Essa conexão de área de trabalho remota te dá permissão para acessar outras máquinas. Mas se você não tem esse tipo de trabalho, se você não mexe com isso, não há necessidade de você deixar configurado na sua máquina. Então vamos ver como é que configura. Desconfigura, na verdade, né? Vamos vir aqui, computador, botão direito em computador, propriedades. Vamos vir até área de trabalho remota. Ela já está desabilitada, isso é interessante. Então vamos vir aqui, vamos voltar de novo. Então vamos lá de novo. Computador, botão direito, propriedades. Configurações avançadas do sistema. Vamos vir até remoto. Tira essa permissão aqui e marca não permitir e aplique. Isso também vai melhorar razoavelmente o desempenho da sua máquina. E uma outra dica extra que eu deixo aqui, aproveitando que estamos nessa tela, a opção de desempenho de efeitos visuais do Windows. Vamos abrir aqui, ó, avançado, né? Configurações. Deixe ajustado para obter um melhor desempenho. Isso. Aí você pode habilitar o pique, usar sombras, salvar e rolar caixas de listagem suavemente. Acho que tá legal. Aplique. Isso também vai ajudar bastante o desempenho da sua máquina. E é isso. É isso aí, pessoal. Mostrei para vocês os 7 passos de otimização do Windows. Espero que tenham conseguido realizar todos esses passos. Caso fique alguma dúvida, estou à disposição para tirar essas dúvidas. Se vocês gostaram do vídeo, deixe um like. Se vocês querem mais conteúdo sobre isso, deixe nos comentários, que eu estarei passando mais passos de otimização do Windows, porque existem várias maneiras de você deixar o seu Windows leve, o seu Windows mais agradável, para que você possa trabalhar tranquilo dentro das suas aplicações. Agradeço grandemente por ter ficado até aqui, por ter acompanhado o vídeo e nos vemos por aí. Até mais. Tchau.